Discussão única do processo 094, projeto de lei, autoriza o Poder Executivo a conceder anistia parcial de multa e juros de mora, débito tributário e não tributário na forma que especifica. Autoria, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. O processo está em discussão. Bom dia novamente a todos. Quero agradecer a atenção dos munícipes que hoje estão aqui nas galerias, daqueles que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara. Acabamos de passar por uma discussão muito madura aqui, é bacana, todos que estão aqui prestigiando, uma discussão de dois projetos muito técnicos, com visões distintas, mas eu externo aqui o meu posicionamento. Respeito a vontade soberana do plenário, respeito a opinião de todos aqueles que divergem do meu ponto de vista. O parlamento é feito disso. Nós temos aqui que colocar todos os pontos de vista, todas as opiniões, em benefício da população. O que estava sendo tratado na ocasião, e que até mesmo já tinha sido falado aqui, é que nada seria discutido até o final do ano, que não tem tempo hábil, a legislação não permite uma celeridade nos processos a ponto de vender. E, na verdade, o processo é para vender ou alienar dentro da lei, com transparência, com publicação no boletim oficial. Mas, enfim, processo superado, demonstrou maturidade essa casa, foi feito à vontade da maioria, e eu espero sempre que tudo seja em prol da sociedade de Jacareí, em prol da população de Jacareí. Talvez esse processo possa até ser retomado e votado até favorável pelos vereadores que hoje discordam no ano que vem, caso percebam que realmente o recurso revertido vá atender melhor a população. Enfim, passamos por um projeto fundamental para o povo de Jacareí, especialmente para as pessoas mais humildes, as pessoas que têm um poder aquisitivo menor e que passam dificuldade, ainda mais no momento de crise econômica de todo o país. Esse processo é um processo que visa conceder o perdão, a anistia de multas e juros de dívidas tributárias. E eu fiz aqui alguns slides para elucidar um pouco do que a gente está tratando e ficar de uma forma muito cristalina para aqueles que nos acompanham em casa e aqui nas galerias. Gostaria que a técnica colocasse. Então, nós vamos anistia de multas e juros para débitos municipais, ou seja, ISS e IPTU, débitos tributários municipais. Não adianta, eu estou devendo meu IPVA, eu estou devendo ICMS, são impostos, são tributos de outros entes federados, ou seja, do Estado de São Paulo e da União. Então, esses impostos não tem nada a ver com o que a gente vai tratar aqui. E eu fiz um slide para exemplificar. É um exemplo. Então, de uma situação, em 2016, pode passar, que uma dívida hoje de um cidadão gira em torno de R$1.000. R$1.000. E essa dívida pode ter iniciado, por exemplo, na década de 90. E ela foi gerando juros, multas e correções monetárias. Legalmente, a correção monetária, que é a inflação medida no ano, não pode ser retirada. Mas nós podemos, sim, retirar juros e multa, respeitado a lei de responsabilidade fiscal. E depois eu volto a falar sobre a legislação. Então, nessa dívida, nessa suposta dívida de R$1.000, o cidadão tem 400 mil
de uma dívida original, ou seja, chegou o carnê para ele em 1997, IPTU R$400, essa é a dívida original, a dívida principal. Ele não conseguiu pagar, essa dívida foi aumentando, aumentando e, somado aos 600 mil de juros e multa, chegou numa dívida de R$1.000. Aí eu só estou falando do caso que nós vamos discutir e votar. Então eu já excluí a correção monetária, que todo mundo acho que entendeu, que não pode ser suprimida. Então tem ainda uma correção monetária, porque aumenta o valor da cesta básica, aumenta o valor da passagem, aumenta a escola, aumentam várias coisas, então esse valor tem que ser mantido. Pode passar? O que nós vamos votar aqui é o perdão de 90% sobre juros e multas. Pode passar? Ficando somente 10%, R$60, que vai ser somado à dívida principal. Pode passar. Com isso, a dívida hoje ficaria, ao invés de R$1.000, ficaria em R$460, menos de 50% do que a pessoa pretendia pagar no futuro. Mas a legislação tem uma ressalva. Pode continuar. Essa dívida não pode extrapolar o exercício atual e ela poderá ser paga em duas parcelas, 230 mil em novembro e 230 mil em dezembro. Eu acho que ficou claro. E talvez muitos possam até questionar, mas eu não tenho os 460 hoje para pagar. E cada família aí tem que sentar, porque vai ter IPTU do ano que vem, que às vezes guardou um dinheirinho para pagar o ano que vem, talvez guardou o dinheirinho do IPVA para pagar à vista, para ter um desconto pequeno. E cada família vai ter que fazer a sua própria avaliação. E talvez remanejar. Olha, eu estava pretendendo pagar o meu IPVA à vista. Não vou fazer isso, porque a prefeitura está concedendo um desconto muito bom para mim. Eu prefiro pagar essa minha dívida e parcelar as minhas outras. É um planejamento financeiro e orçamentário que cabe a cada um. Mas eu quero só voltar quanto à lei de responsabilidade fiscal, que quando nós concedemos qualquer benefício fiscal, ou seja, isenção, anistia, remissão, tudo isso deve estar atrelado a uma compensação. Então não pode dar uma anistia sem que você demonstre que a população não será prejudicada, que o orçamento da prefeitura não será abalado. E isso foi demonstrado, todos têm no projeto o impacto econômico e financeiro, todo mundo sabe que isso que está sendo feito é para ajudar as famílias de Jacareí, melhorar o bolso da população de Jacareí. Tenho até uma opinião pessoal, acho que a gente poderia ter feito isso um pouco antes. Quero ressaltar a indicação feita pelo então vereador Antonelli Marmo, que fez esse pedido para o prefeito, e de lá para cá esse pedido foi sendo aprimorado, foi sendo melhor construído para chegar num ponto, nesse final de ano, de possibilitar uma anistia de 90% de juros e multas. Por isso peço aqui o voto favorável dos vereadores e vereadoras dessa casa. Dou os parabéns antecipadamente a todos aqueles que pensarão no povo, nas famílias que hoje também têm uma carga tributária muito grande. A gente não precisa aqui ficar discorrendo sobre o efeito cascata, sobre a bitributação que nós temos hoje no país. Começa a se trabalhar e fica 3, 4 meses só pagando impostos,
mas acho que vem numa boa hora para a gente minimizar tudo isso. Por isso já externo meu posicionamento, senhor presidente, favorável a esse projeto de lei. Senhor presidente, eu queria aqui, através da minha fala, estar discutindo o presente projeto de lei. Se esse projeto ele estivesse falando sobre imposto, que seria anistiado sobre imposto, eu estaria pensando de outra maneira. Mas como é sobre juros e também multas em cima desse imposto, eu não posso ser contra. Eu não posso ir contra. Porque se fosse de imposto, caracterizava a renúncia fiscal. Mas não é disso que estamos falando de imposto. Estamos falando de juros e multas em cima de um imposto. Por essa razão, tá, Hernani, se você que é o líder da bancada, meu posicionamento já de antemão já é favorável a esse projeto de lei, porque houve realmente, durante esse período, uma cobrança realmente abusiva de IPTU, por exemplo, em que o aumento chegou a quase 2.000% de aumento na época da votação. Logicamente, tem muito cidadão que não pôde pagar esse imposto e está gerando multas e dívidas. Multas e, no caso, multas e juros, não saiu. Tá? Então, essas dívidas, sim. Isso que está sendo discutido atualmente. Então, eu acho importante que se esclareça isso bem para a população. Não é que está sendo anistiado do imposto, e sim juros e multa em cima do imposto que vinha sendo cobrado. Então, eu vejo que até 90% não tem problema. Se for 100% também seria um pouco complicado, mas como é até 90%, eu acho que sim, privilegiar essas pessoas que têm dificuldade realmente para pagar esse imposto no caso. Então, o meu voto, desde já, é favorável a esse projeto no caso. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha aqui no plenário e aqui na TV Câmara. Bom, complementando aqui alguns pontos esclarecidos pelos oradores que me antecederam, eu acho que é um momento de bastante maturidade dessa Câmara e, infelizmente, algumas pessoas de fora, que ainda está no clima eleitoral, acabam interpretando de uma outra forma. E eu penso que, enquanto Poder Legislativo, nós somos um grupo bastante heterogêneo, né, bastante misturado, e a gente consegue construir de forma coletiva, com consenso, quando é possível construir esse consenso. Quisera pudermos construir esse consenso antes, com relação a esse projeto de lei, porque, como bem colocado aqui, essa anistia, ela vai permitir apenas o parcelamento em novembro e dezembro, ou seja, você vai conseguir pagar a sua dívida, tirando aí a multa que acrescenta bastante no valor total, se for dividido em apenas 2 parcelas. Então, isso pode ser que algumas pessoas que não tenham dinheiro para dividir a dívida toda só em 2 parcelas, não se beneficiem dessa anistia. Ou seja, se isso tivesse sido feito, sei lá, no começo do ano, a chance de beneficiar mais munícipes seria maior. Porém, foi possível fazer isso agora, e a gente agora tem que se posicionar com relação a isso, é óbvio que eu sou favorável, e quero aqui lançar também e colocar a situação importante que nos posicionamos na semana passada com relação ao projeto de lei que a autoria de 11 vereadores aqui pediram a revogação da contribuição de iluminação pública. Eu penso que no momento de crise que estamos vivendo, é
postura do poder público desonerar o bolso do contribuinte, estimular ou diminuir as contas no bolso do contribuinte e fazer o seu papel também de enxugar os gastos públicos para que o dinheiro pago dos impostos renda mais e não seja necessário passar a conta para o contribuinte com mais impostos. Então, essa alteração aqui e a iniciativa que protocolamos a semana passada na Câmara vai ao encontro dessa lógica que defendo, onde a administração pública seja mais enxuta, mais eficiente para fazer a otimização do dinheiro que ela já recebe e que cada vez menos passemos essa conta para o contribuinte, para o cidadão, através da cobrança dos impostos. Então, diminuir aqui a multa, e em especial agora nesse final do ano, a gente sabe que quando chega em janeiro, chega todas as outras cobranças, PVA, IPTU, matrícula de escola, material escolar, é difícil. Então, que possamos aí fechar esse ano facilitando aí a população com relação às multas que já existem e também, se Deus quiser, tudo der certo, a gente conseguir aqui encaminhar de forma equilibrada a propositura que fizemos a semana passada, também conseguimos tirar mais esse tributo do bolso da população, que é a contribuição de iluminação pública, começando aí em 2017, mais leve em termos de cobrança para o contribuinte. Então, acho que são duas iniciativas muito importantes que essa casa vai votar nesse final de mandato, essa que hoje estamos votando e já registro meu voto favorável, e a revogação da cobrança da iluminação pública mais para frente. Então, acho que esse amadurecimento, né, e essa votação é importante que façamos de forma muito responsável e, por isso, encaminho o voto favorável. Senhor presidente, esse projeto que nós estamos discutindo aqui hoje, a respeito da anistia de multas e juros com relação aos impostos do nosso município, a gente tem que voltar lá atrás e fazer uma retrospectiva do que aconteceu lá atrás. E se nós formos encaminhar aqui, né, na nossa mente, com respeito ao quê? Com respeito à votação do IPTU, do aumento do IPTU que teve aqui nessa casa, eu lembro como se fosse hoje que eu disse aqui nessa tribuna que esta casa, por conta da votação da maioria, iria dar um cheque em branco na mão do prefeito. E aí foi o que foi feito, contrataram uma empresa para fazer todinha a readequação das metragens, dos imóveis, colocaram um drone aí sobrevoando a cidade, e aí vê o efeito cascata da reclamação da população. Existiam pessoas que pagavam, um exemplo, R$1.000 de IPTU, e vieram no nosso gabinete reclamar, vieram aqui nas galerias reclamar, porque o IPTU tinha ido para R$2.480. Pessoas que vieram aqui com o seu IPTU de R$500, foi para R$1.500. Será que a administração já não contava com esse efeito cascata? As pessoas não iriam conseguir, de fato, pagar os seus impostos. Agora, vem com a conversa mole de dar 90% de desconto. Esses 90% de desconto que eles estão dizendo que estão dando, já está embutido na onde? No reajuste que eles promoveram lá atrás. É muito dinheiro, gente. E a população não aguenta. As famílias não aguentam. Com essa crise que nós estamos vivendo nesse momento. Então perceba que o quê? Por que não fizeram isso lá atrás, gente? Lá atrás. Quantas das vezes eu falei aqui nessa tribuna, fizemos uma força tremenda para não promover o reajuste do IPTU, mas por incrível que pareça, essa casa subserviente ao prefeito
aprovou o projeto. E aí disseram para mim, nos bastidores, que eu estava fazendo uma tempestade num copo d'água. Vereador, você está fazendo uma tempestade num copo d'água, não vai ser tudo isso não, vai ser no máximo, olha só gente, no máximo 27% de reajuste. Essa era a proposta. Não, não vai ter isso, vai ser só 27%, que eu já era contra o aumento de 27%. Só que existem pessoas que receberam reajuste com mais de 1000%. E está aí o povo endividado, as famílias sofrendo. Por quê? Perceba o seguinte, não é só a dívida de impostos, não é só a dívida de IPTU, é o fundo emocional do chefe da família. Você imagina quanto é que mexe na cabeça, por exemplo, eu vou citar só um exemplo, do chefe, porque é lógico que tem mulheres que elas que coordenam a casa, e também tem homens que coordenam a família. Quer seja na mulher, quer seja no homem, isso trabalha dentro da cabeça da pessoa e deixa a pessoa com uma estima lá entendeu? Na sola. Por quê? Porque não consegue andar em dia com seus impostos. E agora, se não bastasse, o que acontece? Isso também afetou os comerciantes. Por quê? Porque os comerciantes estão pagando também IPTU lá no teto. Todos sabem, principalmente aqueles comerciantes que alugam seus prédios. Tem que fazer o quê? Pagar o IPTU para os proprietários dos prédios. E o que aconteceu com isso? Mais um efeito negativo dentro dos postos de trabalho. Os comerciantes tiveram que fazer o quê? Começar a cortar postos de trabalho. Então você percebe que você mexe numa coisa e as coisas vão andando e vai prejudicando, uma rotina todinha de um município. Então eu vou votar favorável sim, mas que fique claro que isso daqui é um desconto, eu diria, que um tanto ilusório. Por que ilusório? Reforço, porque já reajustaram o IPTU lá atrás. E reforço e registro novamente, por que não promoveram isso lá atrás? Se já sabiam que a crise iria chegar, se já sabiam que os caixas da prefeitura não estavam bem, não está bem, por que já não fizeram isso lá atrás? Por que já não deram esse presente para as famílias lá atrás? Com certeza absoluta, tem pessoas hoje tomando antidepressivo por causa do IPTU. Você vai falar, vereador, que coisa. Verdade. Tem pessoas que não suportam ficar devendo. Pessoas, principalmente, o pessoal, né, aquele pessoal que anda com o seu negócio tudo direitinho, entendeu? Vai lá, paga o seu carnê 1 dia, 2 dias antes de vencer. E aí, quando se vê numa condição que não consegue pagar os seus impostos, ficam o quê? Ficam tristes. Aí o marido começa a descontar na esposa, a esposa começa a descontar no marido, aí começa a descontar nos filhos. Você entende aonde que mexe? É por isso que eu sempre falo de família aqui. A família é o maior patrimônio que nós temos na face da terra. É sim, o maior patrimônio. Então, se não bastasse o quê? Eles pretendem arrecadar com essa anistia. Eu não sei, vou dar um número aqui, acho que em volta de 4 milhões de reais. Porque não é todo mundo que vai aderir. Por que não vai aderir? Porque não quer? Não, porque não tem condição de aderir. Porque vem com o negócio, sabe, a queima-roupa, rápido. Né? Não, vamos contar aí com o 13º, não vamos contar com as famílias e tal, e nós vamos arrecadar um dinheiro para cobrir o rombo, cobrir a falta de competência da administração. Então, é o desespero que toma conta. Por quê? Você vê também, fugindo um pouquinho do assunto, mas uma coisa tem a ver com a outra. O quê? Cortaram agora o vale-refeição das pessoas, dos funcionários que trabalham nas UBS. Então, e aí? Como é que é isso? É difícil, gente, olha, é difícil, só posso intitular isso como uma vergonha. Tenho lutado aqui nessa casa para que a administração não assole as famílias, mas infelizmente, vamos lá, vou ser favorável sim, mas eu acho que é uma falta de respeito com as famílias de Jacareí.
Projeto continua em discussão. Senhor presidente, público que assiste em casa, TV Câmara, todos que assistem aqui pela galeria, essa anistia parcial de multa e juros, é como eu estava conversando com alguns vereadores, e eles estavam dizendo o seguinte: o porquê de não ser feito antes essa anistia? Porque as pessoas terão apenas 2 meses para poder se programar e pagar. 2 meses. Existem pessoas com dívidas elevadas, altíssimas na cidade, que têm vindo ao nosso gabinete, têm conversado conosco. E muitos já vinham cobrando essa anistia. Porque, como disse o vereador Fernando, o IPTU, tem pessoas em casa que estão assistindo, quem pagava 2, hoje está pagando mais de 3 mil, 4 mil reais. Quem pagava 1, está pagando um valor absurdo em cima daquilo que pagava. Fora as fotos aéreas que foi tirada, devido a um cálculo mal feito pela prefeitura, eles vão, tiram mais uma foto para mostrar que existe um puxadinho no fundo do quintal. Isso é absurdo. Isso é um absurdo. E as pessoas vêm ao nosso gabinete com essas fotos, dizendo: mas vereador, como que pode? Tirar a foto do coberto que eu fiz na lavanderia, ali atrás. Muitos estavam com uma lona, e o drone chegou a pegar a lona do fundo do quintal, como se fosse um puxadinho. Então, as pessoas estão pagando um absurdo. Um absurdo. E isso tem que ser, é claro, corrigido. As pessoas não podem sofrer com esse aumento. Muitos estão pagando juros terríveis, estão na dívida ativa, estão ali tentando, se remoendo para sair da dívida ativa do município. É claro, pego as palavras do Fernando, isso aqui só vai apenas amenizar o sofrimento. Não vai resolver. Não vai resolver. Isso aqui vai dar só uma amenizada, porque tem pessoas que vão pagar o mesmo valor que estava devendo. Aí eu ouvi falar aqui sobre a taxa de iluminação pública também, que vai ser tirada. E existem pessoas que criticam o porquê tirar essa taxa agora e não tirar essa taxa antes, ela nem entrar nessa casa. Eu sou a favor deste pensamento. Não deveria nem ter entrado nessa casa a taxa de iluminação pública, que também é mais um problema, mais uma dívida para o cidadão pagar. Mas, se temos um dispositivo para poder cancelar essa taxa, é claro que eu sou a favor que cancele essa taxa aqui da cidade de Jacareí. Eu sou a favor. Como que é, vereador Nani? O senhor me concede uma parte, embora seja questões aí relacionadas a tributos, né? Pode de um falar. projeto, né, que não está sendo discutido e votado, mas já está assinado nessa casa. Houve, talvez, uma falha de comunicação, quando, na semana passada, na quarta-feira, 11 vereadores teve a ideia, fruto dos 42 milhões que virão em 2017, relacionado ao ICMS, ao repasse do ICMS, 11 vereadores assinaram. Mas eu acho que é uma medida que ajuda toda a população. E aqui tem toda a representatividade do povo de Jacareí. Então eu gostaria de franquear a assinatura aos demais vereadores, que é o vereador Edgar Sazak e ao vereador Valmir, para demonstrar que realmente nós estamos juntos para dar uma economia no bolso da população. Porque a gente está demonstrando que, de fato, tem os 42 milhões a partir de 2017 e que ninguém está aqui querendo ser oportunista e levar vantagem. Dos 42 milhões serão abatidos somente 10 milhões. Ainda sobram 30 milhões que poderão ser investidos no município. Obrigado. Pastor, você me dá uma parte também? Só um minutinho, vereador. Só um minutinho. Deixa eu só explicar aqui. O vereador está pedindo, né? Queria franquear. Mas, vereador Hernani,
nem sabia que o vereador ia falar esse tema. Eu não vejo nenhum problema, é uma opinião minha também, quero deixar aqui minha opinião para todas as pessoas que estão em casa, não vejo nenhum problema se o vereador Maurício Raca não estava na sala, né? Estava lá o nome dele, e o vereador Edgar e o Valmir, eles não assinaram. Inclusive, vi em algumas redes sociais, algumas pessoas tentaram até nos retalhar por meio de palavras ali, dizendo, poxa, o que você estava fazendo lá, vereador? No meio deles, julgamento precipitado. E antes do vereador falar, vereador, o vereador tem todo o direito, e o Valmir, de não assinar, até porque vocês vão ser contrário também, né, a taxa para o bolso do cidadão na cidade de Jacareí. Se não quiser assinar, para mim, minha opinião, não tem nenhum problema não assinar, porque vocês têm o direito de vocês, mas pode falar. Primeiro é o seguinte, deixa eu explicar. O processo foi protocolado e não tem como assinar depois que é protocolado. Isso é uma coisa que acontece nessa casa. Agora, eu queria dizer o seguinte, que era do conhecimento do executivo, do prefeito, porque foi publicado no dia 16 de dezembro de 2015, 16 de dezembro de 2015, em que, no Diário Jacareí, com o título Jacareí terá fatia maior no ICMS do Estado de São Paulo em 2016. Então está aqui, ó, Diário Jacareí. No final de 2015, a Prefeitura sabia que já teria uma fatia grande do ICMS para o nosso município. Por que não fizeram isso no começo do ano? Por que esperaram a eleição acabar para fazer isso? Isso é o que eu não entendo. Eu, Valmir, nós votamos contrário à iluminação, na cobrança da contribuição, e nós seremos favoráveis a essa revogação, no caso. Isso é importante destacar. Senhor presidente, só para terminar aqui minha fala, obrigado, vereador Edgar, e respeito muito a opinião de vocês, porque não tem nenhum problema não assinar, e quero deixar ao cidadão de Jacareí, fui contrário à taxa de iluminação pública na primeira, vereador Edinho Guedes colocou nessa casa para a revogação já, também fui favorável à revogação já, e serei também favorável que seja revogado de vez a taxa de iluminação pela terceira vez. E respeitando aí, né, toda a glória para o nosso Deus também, Pai, Filho e Espírito Santo, que sejam as três pessoas mais valiosas a ter o poder nessa casa. Presidente, quero fazer um comentário. Primeiro aqui do projeto, né, que é um projeto de anistias para multas e juros, que tudo que é o desconto, é claro que é bem-vindo. Mas até fiz um comentário, porque primeiro que tem que ter uma divulgação, eu acho que mais de 100% a divulgação tem que ser dia e noite, porque o período é muito pequeno para a pessoa formalizar esse requerimento. É 3 de novembro a 12 de dezembro. Então, se não tiver essa divulgação, o tempo lá, se não tiver essa divulgação, não vai ter, a pessoa vai perder o prazo. Do outro lado também, quer dizer, uma dívida, quem tem uma dívida muito alta, vai ser impossível, né, mesmo com 90% de multa, desconto de multas e juros, um valor muito alto é à vista ou em 2 parcelas, que é novembro e dezembro. Então, é claro que sou favorável ao projeto, mas é uma dificuldade para as pessoas, para todo mundo, né? As pessoas, nós todos, né, temos alguns problemas, dívida ativa, não sei o quê, multas e juros. Então, mas sempre, né, um ou outro aí vai conseguir ser beneficiado por esse projeto, né, que tendo valor alto, eu acho impossível pagar em 2 vezes. Mas quero falar para o vereador Sasaki que o senhor até já franqueou assinaturas de outros projetos já protocolados que vieram aqui para o plenário. Então, isso é possível, conversei aqui com o diretor aqui, e já outras vezes foram franqueados todos os projetos que vieram aqui, passou, olha,
e todo mundo, quer dizer, todo mundo não, quem quer assinar, pode assinar. Então, isso é possível. E outra coisa também do projeto da revogação da iluminação, eu fui favorável na época, porque foi necessário tomar essa atitude, já que a prefeitura veio com uma conta, né, com um serviço para ela ter que pagar, né, com a expansão de braço de luz, as trocas, mas com esse incremento que temos de 40 milhões, e o povo, a população, que somos todos nós, é claro, parando, não tendo mais essa taxa na conta de luz, as empresas, que eu também mesmo, é um valor mais alto, parando mesmo, não, fevereiro que começou, e parando agora é melhor do que se fosse para toda a vida, eu acho, né, presidente? Então, e tendo, no momento, foi necessário o que veio para a prefeitura a conta, e ela tinha que pagar, e não tinha, como é que você vai tirar do orçamento de 900 e poucos milhões? Mas já que tem, em janeiro chega 42 milhões do incremento que vem do ICMS, isso é bom para Jacareí, que não tem esse ano, não. E em janeiro chega essa, não sei qual a divisão, né, ô presidente? Desses 42 milhões, presidente, não sei qual a divisão, mas vem esse valor que vai ajudar muito nessa conta de luz. E a população que tanto almeja, que tanto pediu, não vai pagar mais a taxa de iluminação a partir de janeiro de 2017. Obrigada. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade que está aqui na galeria, internautas, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, um bom dia a todos. Esse é um momento bastante importante da discussão desse projeto, que é um projeto que vai beneficiar a nossa população. Como já foi dito aqui, o tempo é bastante curto, o tempo é pequeno para que as pessoas se façam adequação para tentar remanejar o seu orçamento, para fazer o pagamento com esse desconto que a Prefeitura está aí através desse processo, desse projeto de lei que está sendo discutido aqui hoje. Sabemos que o tempo é muito curto. Como já foi dito aqui, esperávamos que esse projeto fosse colocado nessa casa no início do ano, para que mais pessoas fossem beneficiadas. Mas nada mais justo de que rever essa situação, rever essa questão e dar esse desconto aí de juros e multa para essa população que hoje, infelizmente, sabemos que é bastante triste a questão geral do nosso país, a crise que o país está passando, a crise que a nossa cidade está passando. Eu acho que nada mais justo de ter uma discussão desse projeto aqui hoje nessa casa. Mesmo que o tempo seja curto, mas que está sendo mandado para essa casa, e eu tenho certeza que todos os vereadores irão votar aí favorável a esse projeto, a esse processo que vai aí dar o desconto de 90% de juros e multa da dívida que o cidadão de Jacareí tem com a Prefeitura hoje. E sobre a questão do projeto de lei que está nessa casa, assinado pelos vereadores para a revogação da taxa de iluminação, mostra mais uma vez a maturidade de cada parlamentar dessa casa de rever, mostra a maturidade de cada parlamentar da responsabilidade que tem com a nossa cidade de Jacareí. É claro que o parlamentar, quando ele entra nessa casa, ele tem que entrar aqui, ele sabe que, infelizmente, vai ter momentos que vão ser votados projetos incoerentes, projetos que vai ser projetos impopulares, mas que ele tem que ter a responsabilidade
de olhar a cidade como um todo. Como já foi dito aqui, esperamos que esse projeto ele entre nessa casa semana que vem e que provavelmente terá uma discussão mais ampla sobre essa questão e que essa casa está mostrando aí maturidade de cada parlamentar. E sobre a questão desse projeto que está sendo discutido, esperamos que ele seja aprovado e que muitas pessoas sejam beneficiadas aí com esse desconto de 90%. Vai. Presidente, senhores vereadores, na realidade, o que nós estamos discutindo, alguns vereadores já explanaram muito bem, é a questão não de renúncia fiscal. Isso não é uma renúncia fiscal. Essa é a possibilidade das pessoas pagarem as suas dívidas com a isenção de 90% de juros e multas que estão colocados nos seus impostos. É bom dizer aqui que é verdade que houve um incremento de ICMS em 2016, mas muito insignificante em relação ao que vai haver em 2017, que será de 22,5%, que isso significa 42 milhões de reais. Esta possibilidade só existe porque, há alguns anos, foi feita a política do desenvolvimento econômico na cidade de Jacareí, trazendo empresas para a nossa cidade e que nós sabíamos que isso geraria maior renda para o município através de ICMS e também maior emprego. É bom que se diga, porque senão as pessoas não conseguem entender por que virá esse incremento de 42 milhões. Por conta da política de desenvolvimento econômica feita na cidade de Jacareí nos últimos anos. Com a vinda das empresas, você leva um tempo para que o governo do estado repasse o ICMS para o município. Esta é a lógica. Por isso, há muito tempo nós temos pedido para o governo, eu particularmente tenho pedido ao longo dos anos, desde que eu estou nesta casa, o perdão dos juros e multas dos impostos. No entanto, alguns especialistas, principalmente os economistas, dizem o seguinte: a partir do momento que você dá isenção de multas e juros para aquele que não conseguiu pagar, seja qual for, por qual motivo tenha acontecido, você está punindo aqueles que estão pagando em dia. No entanto, nós vivemos numa economia que ela não está firme no mundo todo. Por isso, há necessidade de se fazer esses projetos de leis, em alguns momentos, tanto pelo município, quanto pelo Estado, quanto pela União, para que as pessoas tenham a possibilidade de pagar e o Estado, o ente federativo, tenha a possibilidade de receber para continuar investindo. Isso é possível, não é ilegal, isso pode acontecer, tanto que, na minha opinião, teremos o voto da maioria ou a totalidade dos votos em relação a esse projeto de lei. Tanto é verdade que o refis, que muitos economistas dizem que não deve ser feito novamente pelo governo federal, que o governo deixa de arrecadar bilhões de reais por conta do refis, ele está sendo estudado novamente pela política econômica do Brasil para que seja implantado ainda este ano, para que as pessoas tenham possibilidade, para que isso aconteça de forma a União ter dinheiro no caixa para continuar investindo. Infelizmente, também no processo do refis, quase 30% daqueles que fizeram esse processo não cumpriram, não conseguiram cumprir esse contrato. Mas as pessoas não estão conseguindo realmente
cumprir os seus compromissos econômicos por conta da fragilidade econômica que o mundo vive neste momento. É importante que você, empresário, que você, morador, que tenha essa possibilidade de pagar isto no mês de novembro e dezembro, e aí sim, para o ano de 2017, você parcele as suas dívidas. Por isso, nós votamos favorável a esse projeto de lei. No entanto, desmentindo aqui que houve incremento alto de ICMS, houve sim incremento de ICMS por conta da política econômica de desenvolvimento, por conta da política de desenvolvimento econômico na cidade de Jacareí, houve incremento sim. Daqui a pouco eu dou os números para você, mas números que não têm a mesma significância dos números que terão em 2017. Valores que não têm o mesmo significado que terão os valores de 2017. Então, jogar isso para a plateia é muito fácil. O perdão de multas e juros, assim como o refis que o governo federal faz, ele tem que ser colocado estrategicamente em momentos que dá para fazer isso. Ele não pode ser colocado o tempo inteiro. Então, é por isso que nem todos os anos e nem em todos os governos se coloca o perdão de dívida de juros e multas. Por isso, eu voto favorável ao projeto. Acho que nunca é tarde para que a gente possa refazer o diálogo do parlamento com o executivo e que o executivo possa, então, fazer esse perdão de juros e multas de 90%, que não é a totalidade, mas que possa fazer para que as pessoas possam pagar os seus impostos e para que o poder público também tenha dinheiro em caixa para poder investir, e isso também fará bem para o próximo governo. Processo continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, passamos então para a votação na forma regimental. Vereadora Ana Lino. Já? Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Presidente, eu sou favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Itamar Alves. Favorável. Vereador Hernani Barreto. Favorável. Vereador José Francisco. Senhor presidente, só justificando aí uma questão que já foi dita aí, esperamos que a divulgação seja bem feita pela prefeitura para que ajude os nossos munícipes. Meu voto é favorável. Vereador Maurício Raca. Eu sempre lutei muito para poder estar ajudando pessoas que não pagou, né, não cumpriu suas obrigações com a prefeitura por não poder. Desemprego, motivos são vários. Mas, nesse caso, tirando já a multa e juros, vai ajudar bastante. Eu tenho um caso até, que uma mulher que emprestou uma casa, tal, ficou fora um tempo, só a situação no SAI dá mais de 30 mil reais. Mais de 30 mil reais. Então, essa isenção, né, essa anistia, desculpa, da multa e juro vai ajudar muito pessoas como esse caso. Mas a Ana Lino sabe também que no quanto nós lutamos para poder fazer as parcelas em até 100 meses. Até 100 meses, por que não fazer? É que está tendo essa anistia hoje, mas se não tivesse, como é que essa pessoa vai pagar essa dívida de quase 40 mil reais? Então, poderia no próximo mandato já estar trabalhando em cima disso, os vereadores que vão estar eleitos, ou o próximo prefeito, aqui tem o vice-prefeito, enfim, de fazer o parcelamento em até 100 pagamentos, para que essas pessoas possam ter condições de pagar seus débitos. Meu voto é favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável.
Vereador Rogério Timóteo, sou favorável. Vereadora Rose Gaspar. Eu disse que daria os números. O incremento de ICMS em 2016 foi de 6,95%, ou seja, uma parcela de 6 milhões, um incremento de 6 milhões em 2016, muito diferente do incremento que haverá em 2017, que é de 42 milhões, isso devido à política de desenvolvimento econômico que nós tivemos nos últimos anos, porque se não tivéssemos trazido algumas empresas também para a cidade de Jacareí, nós não teríamos esse incremento de ICMS que a cidade vai receber. Isso faz parte da política desenvolvida pelo governo atual. Eu sou favorável ao projeto de lei e também o parcelamento da dívida em 100 meses, eu acho que ele tem que ser revisto também, eu concordo com isso. Nós fizemos um requerimento, solicitamos ao governo, que naquele momento entendeu que isso ia inviabilizar o orçamento do município, mas sou favorável ao projeto de lei. Apesar de não votar, logicamente que seria favorável a esse projeto, tendo em vista que, assim como eu, vários vereadores são sempre procurados aqui por pessoas que querem achar uma forma até de manterem, honrarem seus compromissos, e eu acho que essa é uma oportunidade. Quero então mandar um abraço aqui para o Valdir, lá da Rua Brasil, José Simão, o Sander, lá do Empório do Morro, a Elis, que tem uma instituição de ensino, que foram pessoas que nos procuraram à época aqui, com essa proposta. Logicamente que essa iniciativa não pode ser do vereador e a gente quer parabenizar, então, aqui o governo municipal por nos mandar esse processo que, com certeza, vai ser muito útil, muito bem-vindo para muitas pessoas aqui da nossa cidade. Processo 094, que é o projeto de lei número 20, de 2016, que autoriza o Poder Executivo a conceder anistia parcial de multa e juros de mora de débitos tributários e não tributários na forma da lei que especifica. De autoria do prefeito Hamilton Ribeiro Mota, foi aprovado por 12 votos, sem nenhum voto contrário.